faz alguns meses que eu sei mais sobre mim, sobre o que eu quero e sobre o meu próprio negócio do que eu soube nos últimos 5 anos. Aí não foi terapia, não foi retiro, não foi nenhum tipo de autoajuda, foi sentar mesmo e escrever todo dia. Mesmo eu escrevendo mal, porque eu nunca fui bom de escrita desde pequeno, já desde moleque, mas mesmo assim eu jogar numa inteligência artificial, junto com os dados da minha empresa, faturamento, performance, os vídeos aqui do canal, e meus dados pessoais mesmo, e com 3 movimentos simples, que é escrever, acumular e compilar, comecei a colher muitos resultados. E para te falar a verdade, hoje eu ainda não fiquei bom na escrita, mas isso não impede eu de ter esse hábito de escrever. E depois de começar a ver sobre hábitos da escrita, sobre hábitos de organizar as ideias, eu decidi que eu vou começar a criar esse hábito. Isso já fazem alguns meses. E não porque eu virei um escritor, e não porque eu achei que eu ia ficar bom em escrita mesmo, para eu aperfeiçoar essa habilidade de escrever. Eu decidi escrever porque eu precisava esvaziar a minha mente, esvaziar a minha cabeça. Ia tirar de dentro mesmo tudo que estava rodando aqui e botar no papel o que estava batendo de um lado para o outro aqui e causando uma confusão na minha mente. E quando você faz isso, a cabeça ela fica mais leve, você tira o peso, sobra espaço para você começar a ter criatividade, para você pensar, para você olhar de outra perspectiva. Com a cabeça assim toda embolada, você sente, mas você não enxerga realmente. Então escrever foi o jeito que eu achei para colocar na frente dos olhos o que estava só batendo ali. E olha, não é só sobre a ferramenta, pode ser num caderno, um caderno físico mesmo, pode ser num bloco de notas do celular, pode ser em qualquer programa que eu quero que essa técnica vai te ajudar a escrever e a organizar os seus pensamentos. Eu gosto e eu uso do Obsidian, que é um programa de notas. Eu comecei direto por ele porque eu já sabia que era uma ferramenta boa, por recomendação já de construir segundo cérebro mesmo. Mas antigamente eu não curtia, não vinha muito essa utilidade de ter muitos benefícios de ser um segundo cérebro. Mas assim, tem outro vídeo que eu falo aqui no canal exatamente sobre o segundo cérebro. Mas se você quiser começar no papel mesmo, comece no papel. Se tiver um bloco de notas no celular, comece por lá. Se quiser começar também pelo Obsidian, começa. O importante é você começar esse hábito. E se você quiser saber mais como que eu organizo isso no Obsidian, deixa um comentário aqui. A gente vai trocando uma ideia, eu posso fazer algum outro vídeo sobre isso mais detalhado. Mas o importante não é a ferramenta, é o conceito, é a ideia. É a ideia de você tirar tudo da tua cabeça, é de despejar, é de deixar do lado de fora o que estava ali te incomodando dentro. E assim, tem dias que eu escrevo muito, tem dias que eu escrevo 3 linhas e tá tudo bem. Às vezes não dá, o dia foi corrido demais, eu não consigo ter foco realmente para pensar. E tá tudo bem. Aqui vale o mesmo princípio de qualquer hábito, né? Que eu já falei aqui também em outro vídeo sobre o hábito mínimo viável, que não é sobre você fazer muito, é sobre você fazer o mínimo possível para manter ele em dia. Então não precisa escrever um monte, escreva o mínimo que der, mas manter o hábito vivo. E foi quando a inteligência artificial entrou no jogo que o negócio virou totalmente e foi esse hábito ele fez valer muito mais. Porque antes, talvez eu escrevia pouco, não me animava tanto, né? E ficava ali, no meu caderno, no Obsidian, e não tinha muita utilidade realmente. Um monte de pensamento solto, uma semana inteira de cabeça colocada ali, que eu raramente voltava para ler, né? E o primeiro movimento, na verdade, dessa técnica é escrever, né? Mas não é só escrever bonito, é realmente despejar, colocar da forma que você, a forma que está toda desorganizada na tua mente, na forma, tudo que está na sua cabeça vai pro papel, sem censura nenhuma, sem editar, sem deixar bonitinho. Pode ser 3 linhas, pode ser 2 páginas. O que importa é tirar o que está dentro aqui e tangibilizar isso em um documento, em um papel, em um bloco de notas. E o segundo movimento, que é acumular. É aqui que vai um detalhe que muda muita coisa, né? Você não precisa voltar para ler o que você escreveu. Você vai guardando dia depois de dia, semana depois de semana, e deixa aquilo acumular, esses dados, né? A maioria, às vezes, já desiste do diário aqui, porque acha que precisa voltar e organizar tudo. Não, atualmente não precisa, né? E agora a gente vai para o terceiro momento, né? O terceiro movimento, ele é o que faz diferença total, né? Você pega tudo isso que escreveu na semana, no mês, às vezes no ano inteiro, e conecta a inteligência artificial junto aí. E daí, tem várias, né? Cláudia, o ChatGPT, o Codex, e daí pede. Olha tudo isso e diz que assuntos eu toquei, onde eu estou andando em círculos, onde eu estou crescendo, o que aparece 3 vezes que eu não percebi. Você começa a refletir em cima desses dados usando inteligência artificial, usando agentes, usando skills, usando habilidades. E olha que interessante, isso não para no que está na minha que escrevi, todas essas reflexões que eu faço com a IA sobre essas minhas notas desse meu diário e cruzo com dados da minha empresa, dados de faturamento, dados de performance de produtos que eu tenho, às vezes dados aqui do YouTube mesmo. E eu começo a mesclar todos esses dados, jogar tudo junto e com a ajuda da IA tudo, né? Eu peço para ela me mostrar aonde eu preciso estar mais antenado, aonde não, quais são as reflexões. E dessa forma eu consigo enxergar coisas que sozinho às vezes eu não conseguia ver realmente. Tipo, tipo, ideias de produtos que eu podia fazer na minha empresa de design, ideias de vídeo, como que eu poderia, tô tendo. E ele começa a fazer umas conexões, assim, exemplo, né? Algum problema, alguma dificuldade, alguma angústia que eu tive lá, determinado dia, conectou com
uma perda de produtividade naquele dia, uma perda de faturamento naquele dia. Então você começa a ter um outro nível de clareza. E olha, eu tô fazendo isso faz pouco tempo, assim, poucos meses, mas o resultado já é muito absurdo, você começa a ficar em choque, né? E você não precisa ser avançado em inteligência artificial para você conseguir tirar reflexões já de qualidade. Mesmo de um iniciante, juntando escrita pessoal com dados de negócios, a ferramenta já te devolve coisas que sozinho às vezes você não conseguia chegar, ou talvez você ia demorar muito tempo para conseguir analisar. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre segundo cérebro, né? Você pode chamar do jeito que for, né? Mas a ideia é realmente organizar suas notas, é deixar a inteligência artificial te mostrar quem você é pelo jeito que você escreve. E assim, eu não entendo nada de neurociência, eu não sou especialista nenhum, apenas estou te passando a minha opinião, a práticas realmente que tem dado bom resultado para mim. Se fosse alguém que pegasse 1000 bilhetinhos que eu escrevi todos os dias, todas as semanas, e que olhasse coisas que tem em comum, bilhetes que se cruzam, e isso me dá muito mais clareza nos meus pensamentos, nas minhas ideias, e eu consigo planejar melhor o meu futuro. E a hora que você fala de planejar futuro, né, aí chega, que para mim é realmente um ouro, é sobre propósito, né? E eu não gosto de ficar glamorificando, dizendo que propósito pode ser deve ser uma coisa espetacular, uma coisa grandiosa, algo realmente cósmico, realmente que precisa, você tem que descobrir em determinada idade, senão tua vida tá perdida. Não, não é isso, né? Para mim o propósito é uma coisa, acho que ela deve ser simples, na verdade. Deve ser dito em poucas palavras. E você é realmente saber, propósito para mim é realmente saber o que você quer, para onde você quer ir. Só isso, nada demais, né? Sem glamour mesmo, sem coisas milagrosas, sem ter que virar o herói do filme, né? O que você quer de verdade. Isso é realmente propósito, né? E isso assim, isso muda muito, né, o nosso propósito, o que você quer realmente. Quando pô, eu era moleque lá, quando eu era mais novo, na minha época, pelo menos, né, o sonho era, pô, era ter um carro, né, era fazer 18 era ter um carro, né. Então eu acredito que isso já era um propósito, né, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que ganhar dinheiro para conseguir ter meu carro. Daí você chega lá, você conquista uma hora o teu carro, né, e você descobre que você quer outra coisa. Você quer desafio, quer construir alguma coisa que realmente tenha sentido, quer buscar um relacionamento, quer buscar performance no seu trabalho, quer crescer profissionalmente, quer ter sonhos maiores. E na minha visão, tudo isso são propósitos. Eles vão mudando durante cada etapa da tua vida. Mas isso não precisa ser literalmente a única forma de você refletir também sobre a vida, sobre as coisas. Tem gente que gosta de refletir andando, tem gente que gosta de conversar com alguém em confiança, né? Eu também gosto dessas outras formas, de caminhar ajuda muito, conversar com alguém, pô, show de bola, né? Mas mesmo quando reflito assim, eu sempre tenho anotado depois, passando ali para eu conseguir cruzar esses dados com inteligência artificial. Para refletir de algum jeito, é fácil de passar por essas mudanças todas sem perceber. E a gente vai mudando realmente durante a vida, né? O que era certo antes pode não ser mais agora, né? O que você achava que ainda que você não vai querer a mesma coisa que você queria 5 anos atrás. Então, fazendo um fechamento aqui, é que a ideia é que você não precisa virar um escritor, você não precisa de 10 páginas por dia, você não precisa escrever bonito, escreve mal, escreve 3 linhas, mas escreve. Se não quer escrever até, abre o microfone, transcreve isso no bloco de notas. Às vezes, para quem realmente tem preguiça, às vezes o início pode ser assim. E depois volta, pede para a inteligência artificial te ajudar a enxergar padrões, porque ter clareza geral sobre você é difícil só a gente olhando para nós mesmos, né? Mas algumas coisas ela começam a ficar visível. E visível é o primeiro passo para você começar a mudar. Então, se esse papo aqui teve algum sentido para você, deixa seu curtir, se inscreva no canal, me ajuda isso demais para nessa linha aqui no canal. Eu vou esperar também. Comenta aqui comigo o que você faz para refletir, o que você está usando a inteligência artificial, que hábito que você está usando que possa agregar esse tipo de conteúdo. E eu vou te aguardar no próximo vídeo.